nossa terceira aula. Nós, de fato, passamos a enfrentar um tema extremamente polêmico dentro da construção dogmática da execução, que é a execução provisória. Nós já havíamos tratado em outras ocasiões, não é? Falamos um pouco da questão da tutela provisória, como ela se apresenta enquanto fundamento ideológico, fundamento, não é, da sua concreção dentro do cotidiano. E tenho insistido nessa tecla, até de forma remansosa na nossa exposição, que a perspectiva teórica, ela não se desvincula, obviamente, da prática. Nós temos o tratamento dogmático, o tratamento trazido, não é, pela execução, ela tem reflexos diretos na aplicação cotidiana da tutela de execução. E vimos isso por uma série de precedentes que foram analisados dentro da nossa estrutura, dentro da nossa proposta de aula, não é? Falamos ainda, né, e fizemos uma breve digressão acerca do marco normativo a ser aplicado na execução trabalhista e, de fato, tínhamos concluído, pelo menos numa perspectiva acadêmica, já lembrando que, de fato, a jurisprudência ela é refratária a essa supletividade da execução provisória, que para mim, né, e aí eu digo uma opinião particular e sendo responsável, né, e usando da lealdade, no sentido de que isso não é o entendimento massificado na jurisprudência. O limite dado para a execução provisória, ele é, segundo a jurisprudência, definido por essa parte final do artigo 899, quando a execução se dá até a penhora. Ainda na aula passada, havíamos feito algumas observações, no sentido de que essa expressão, execução provisória até a penhora, é importante que a gente insista, até para dar o relevo, ou reacender o debate sobre essa questão. Por que a CLT, ainda nos dias de hoje, se reporta a essa expressão? Porque esse texto é o texto originário, que está na CLT desde 1943, desde a sua promulgação. Estava antes na legislação processual de 32. Na verdade, o CPC de 39, ele trazia essa ideia de que a execução provisória só era até a penhora, ponto. Obviamente, passados esses mais de 80 anos, nós temos aí uma evolução. E a execução provisória não é essencial e fundamentalmente até a penhora. O que justificaria se defender a perspectiva de que seria possível aplicar os artigos 520, 521 e 522 do CPC. Não é? E esses artigos, eles, na verdade, tratam de maneira analítica da execução provisória. Tratam da provocação da ação da execução provisória. Falamos isso no nosso encontro passado. Não é? A execução provisória, ela corre por conta e risco do credor. O credor que tem que provocar. E o credor que também deve arcar, ter a responsabilidade pela eventual transformação do título executivo. Porque, e aí eu repito, embora seja uma perspectiva teórica, talvez essa seja fundamental para que nós possamos compreender a execução. A ideia, primeiro, de que a sentença, e falamos disso na aula passada, a sentença, ela tem autoridade por si só. Estou apenas reprisando. A coisa julgada não confere autoridade à sentença. A coisa julgada confere imutabilidade. Isso pode representar um jogo semântico, mas não é. Ou seja, a força executiva da sentença nasce com a sua prolação. Antes do trânsito em julgado, essa sentença, por óbvio,
não é imutável, especialmente quando nós estamos no duplo grau de jurisdição. Mas ela tem força executiva. Até porque, e aí é outro aspecto, ontologicamente falando, não há uma diferença entre execução provisória e execução definitiva. Elas têm a mesma tessitura, elas têm a mesma característica. O que muda, e é o único aspecto divergente da provisoriedade da execução e da sua execução definitiva, é a possibilidade da sua mutabilidade. A possibilidade que mais na frente, o título executivo, ele realmente venha, né, a se modificar. Infelizmente, essa possibilidade existe. Né? O tribunal tem enfrentado uma questão bastante interessante e complexa de uma execução movida contra uma empresa estatal, uma empresa pública, e que há 10 anos atrás se condenou a empresa a pagar, não é, a isonomia com os terceirizados. Porque era aquela discussão que hoje o Supremo resolveu acerca da existência do direito à isonomia entre os empregados terceirizados e as empresas públicas tomadoras de serviço, tendo em vista que a súmula 331 impede a formação do vínculo empregatício diretamente com a entidade integrante da administração pública. O TST tinha afirmado em sede de OJ o entendimento de que haveria aí a isonomia, que de fato seria um escape para o impedimento constitucional de formação direta do vínculo. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, julgando o tema 306, 300 e alguma coisa, não me recordo, disse que não existe isonomia entre o empregado terceirizado e os empregados e os tomadores de serviço. Isso constatou. Mas só quero dar um exemplo a vocês. Nesse caso, o tribunal, primeiro grau, isso foi confirmado pelo primeiro grau, reconheceu a existência de isonomia entre esses trabalhadores terceirizados e os empregados das empresas públicas, o que gerou uma condenação bem robusta, até porque os salários e a função era de caixa, os salários de caixa eram bem superiores àqueles pagos pelas tomadoras. Muito bem, a execução tinha como devedor principal a empresa terceirizada e subsidiária a empresa pública. Sobe o recurso de revista. O TST mantém o recurso, mantém a decisão. Né? Mas a empresa pública apresenta recurso extraordinário, focando 2 pontos. A licitude da terceirização, né? O que não se discute mais, é óbvio, a terceirização é lícita, mas também o problema da isonomia, propugnando que essa isonomia seria inconstitucional. Vem o recurso extraordinário. Recurso extraordinário discutindo esse tema. O recurso extraordinário fica represado no TST, aguardando o julgamento do tema relacionado à isonomia entre terceirizados, que agora o Supremo diz não existe mais. Foi o que houve com o título. Ele acabou. Ele deixa de existir porque ele estava sendo formado, na sua grande maioria, não é? Pela condenação da isonomia, que deixa de existir a partir do provimento do recurso extraordinário. Então, nesse caso, inclusive há uma execução provisória tramitando, nesse caso nós temos uma reversibilidade no julgado, uma reversibilidade bastante contundente, praticamente o título deixa de existir. Essa perspectiva existe. É como se fosse uma espada de Damocles em toda execução provisória. Ou seja, a possibilidade de que em algum momento, até por mais impensável que seja, aquele título pode se modificar. Daí porque, se nós realmente partirmos da premissa, e discutimos isso na aula passada, da possibilidade de avanço da execução, o juiz tem que ter um exercício de discricionariedade tremendo
para aquilatar na situação em concreta os perigos da reversibilidade do julgado, que existe. Tá? Então, trata-se de uma tutela, de certa forma, condicional, entre aspas. Mas, essencialmente, a execução é a mesma. Tá? Obviamente que, como existe essa perspectiva de limitar, pelo menos na nossa jurisprudência, e vamos ver mais adiante, limitarmos esse avanço da execução, né, esse problema não existe. Mas, né, fica para reflexão e alerta essas variáveis que estão presentes dentro do processo da execução provisória. Né? Bom, obviamente, também falávamos isso, a execução provisória pode começar, e aí, veja bem, não é o limite, é o início. O início da execução provisória, a requerimento do credor, né, inicia-se sem qualquer garantia. Vai-se até a penhora. Posso fazer bloqueio de numerário? Sim. Isso o Tribunal Superior do Trabalho já confirmou a partir da revogação do item 3 da súmula 417. Até porque, como já afirmava no nosso encontro anterior, não há precedentes na justiça comum quanto à impossibilidade de bloqueio de numerário na execução provisória. Mas vamos destacar, uma coisa é penhorar, é possível. Outra, completamente diferente, é liberar. Porque aí, neste caso, a prática de atos de constrição, né, e a questão do numerário, certo? Ela pode ser feita. O que depende de calcionamento, e já falávamos isso também na aula anterior, são exatamente esse avanço da execução. E esse calcionamento, na verdade eu estou reprisando o que nós falamos, é dispensado naquelas hipóteses previstas no 521, inciso 4º do CPC. Crédito de natureza alimentar, situação de necessidade do credor, pendência de agravo de instrumento, no nosso caso seria no recurso e revista, e o julgamento de acordo com súmula, com jurisprudência dominante. A execução poderia avançar, desde que nós suplantemos esses precedentes que afirmam que no âmbito trabalhista a execução vai até a penhora, certo? Então são algumas balizas que nós temos que de fato firmar, até para que nós possamos entender, não é, a lógica e a dinâmica da execução. Repito e insisto para que não fique aqui uma informação enviesada, não é? Embora partilhe do entendimento dessa possibilidade de se avançar na execução, em que o juiz analise no caso concreto ou mensure a ocorrência de um dano de difícil ou incerta reparação, esse não é o entendimento dominante nos tribunais. Não é? Mas só para dar o fecho nessa questão da execução provisória, nós temos que analisar aqui o problema relacionado à reversibilidade. E essa reversibilidade, ela tem dois aspectos, porque eu dei um exemplo aqui, um exemplo talvez mais dramático do que o normal, mais excepcional, mas que pode acontecer. Não é comum pensarmos uma decisão no âmbito trabalhista ser modificada em sede de jurisdição constitucional, em sede de recurso extraordinário. Não é algo que aconteça todos os dias. Acontece. Então, havendo essa reversibilidade e havendo a alienação de bens ou a liberação de numerário, há a responsabilidade objetiva do credor a ser amparada dentro dos próprios autos da execução provisória, porque o devedor subroga-se naquele valor e passa a executar o credor. Assim é o modelo da execução provisória, assim é o modelo de reparação da execução provisória. Mas a gente pode dizer, bom,
Mas o TST tem uma jurisprudência também firme, no sentido que a repetição do indébito não pode ser feita nos próprios autos. Ela depende de ação própria. Ela depende de um procedimento que preveja, né, que estabeleça essa premissa, né? Ou seja, que garanta o contraditório. Se ele estabelece isso, como é que fica a questão da execução provisória? E aí nós temos que fazer o corte, o distinguishing desses precedentes. Porque a própria jurisprudência do TST não admite a continuidade da atividade executiva na execução provisória. Então, quando ele se posiciona enquanto corte de uniformização de jurisprudência, ele estabelece aquela premissa de que aquelas repetições de indébito, devoluções, elas acontecem na execução definitiva. Daí, se foi liberado um valor a mais ao reclamante, não será nos próprios autos que se procederá à execução, e sim por procedimento próprio. Então, nós temos que entender, e veja bem, a luta em relação à compreensão dos precedentes, eu não estou aqui fazendo uma defesa da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, não é isso. Mas apenas que, às vezes, inadvertidamente, nós assumimos uma postura crítica sem entendermos a lógica do precedente. Nós estamos trabalhando com precedentes há uma década, vamos imaginar, de maneira maciça, no dia a dia. Isso se tornou mais presente na nossa vida com o novo CPC. Então, na verdade, nós estamos engatinhando com os precedentes. Analisar um precedente, interpretar um precedente é muito complicado. Nós tivemos aqui um curso maravilhoso ano passado com o Zucati, né, sobre precedentes, e se viu como a técnica de precedentes ela é muito complexa. Fazer o distinguishing, entender qual é a ratio decidende, né, fazer o cotejo entre os vários julgados, isso não é simples. Então, vamos aqui. Então, neste caso da execução provisória, há uma coerência. Há uma coerência em se reconhecer que não é possível se reaver os valores dentro dos mesmos autos, é por meio de ação própria. No entanto, né, essa conclusão não fere a execução provisória, em que na execução provisória, sim, há marco normativo que prevê essa possibilidade nos próprios autos. E por que a jurisprudência trabalhista é nesse sentido? Porque ela não admite a continuidade da execução. Então, aí você encontra a coerência nos precedentes, a coerência nesses julgados. Porque, em se tratando de execução provisória, o risco, né, o ônus é do próprio credor, que vai responder nos próprios autos. Quando se fala de terceiro, e quando é que entra a responsabilidade do terceiro? Quando o bem é penhorado e ele é alienado no curso da execução provisória. E o terceiro não tem nada a ver com a história, acaba sendo impactado pela reforma do título. A norma expressa no CPC. O terceiro recebe o bem livre e desembaraçado. O credor é que deverá ressarcir, né, o devedor que ficou prejudicado com aquela alienação. Mas, repito, partindo dessa premissa de que há um corte nos nossos precedentes, no que concerne ao reconhecimento da continuidade da execução, não é? Essa regra não teria aplicabilidade nesse conjunto, dentro dessa linha interpretativa que impede, que limita a atuação além da penhora. Ok? Bom, só mais dois aspectos que seriam importantes, relevantes dentro da nossa construção: a execução provisória da sentença de obrigação de fazer e não fazer. E aí vem um aspecto, né? Existe execução provisória de obrigação de fazer e de não fazer? Eu tenho a premissa de que não. Se interpretarmos de maneira adequada o próprio 520, parágrafo 5º, que ele diz, aplica-se no que couber. A execução de obrigação de fazer e não fazer, ela não é provisória. Até porque a execução provisória, ela é um processo tipicamente de obrigação de pagar.
A obrigação de fazer e não fazer, ela é efetivada a partir do título que lhe dá essa legitimação. Por exemplo, quando eu estou executando, lato sensu, uma decisão antecipatória que prevê a obrigação de fazer e não fazer, isso não é execução provisória. Isso é efetivação daquela medida. E me reporta aquela discussão, até certo ponto alongada, que nós tivemos acerca dos títulos judiciais. E atentem como as coisas se concatenam. Até para justificar se há ou não execução provisória, eu tenho que entender que há um título. E qual é o título? Um título autônomo, não reconhecido de forma expressa pela legislação, mas que gera esse efeito de uma atividade de índole executiva. E, na verdade, quando a gente fala dessa efetivação, nós não estamos diante de uma execução provisória. Na verdade, é um cumprimento. Porque, veja bem, o conceito de imutabilidade do título ele não cai, porque a tutela provisória ela já vale por si só. Ela não transita em julgado. Não vamos confundir aquilo que não se aplica no nosso caso, a história da estabilização da tutela, do processo civil. Porque lá até se reconhece, porque o sistema do processo civil tem o recurso próprio, expresso contra a tutela provisória, que é aquela considerada monocraticamente o agravo de instrumento. Nós não temos recorribilidade de decisão interlocutória, então nós não teríamos a chamada estabilização dessa tutela, o que seria um simulacro da coisa julgada. Bom, mas não há coisa julgada dentro da tutela provisória. Quando ela é proferida, ela deve ser efetivada, mesmo que contemple a obrigação de pagar, a obrigação de fazer e de não fazer. A não ser que se consiga uma ordem judicial que impeça, e no nosso caso, veja a complexidade que é o nosso processo. Como nós não temos um agravo de instrumento, com a feição típica do processo civil, o recurso, ou simulacro de recurso contra a tutela provisória é um mandado de segurança. O mandado de segurança não é recurso, ação própria, visa resguardar direito líquido e certo. Ele não transfere ao tribunal nem o reexame do próprio mérito, vamos dizer assim, da tutela provisória. Ele verifica apenas se há ou não direito líquido e certo da parte. Há concessão ou a não concessão. É uma coisa muito complexa que nós trabalhamos todos os dias, porque você substitui um remédio processual que não é recurso, para a figura do recurso. Então, esses problemas, eles conduzem para o processo de trabalho a necessidade de acomodação. Então, eu sempre digo isso e dizia isso nas minhas aulas de graduação. O processo mais difícil que existe, mais complexo, é o processo do trabalho. Porque nós temos que trabalhar com a escassez. O processo civil lida com a abundância. Muitas normas, muito regramento. Nós lidamos com a escassez. E com a formação, a costura de uma coxa de retalhos para solucionar os litígios. Isso impacta todos os tipos de tutela, inclusive a tutela executiva. E aí, sendo extremamente repetitivo, daí a importância de nós trabalharmos com a construção dogmática do nosso processo, especialmente no campo da execução, tendo em vista a profunda escassez normativa que nós temos na fase executiva. E todos os problemas que essa escassez gera. Problemas que nós vivenciamos no dia a dia, que as partes vivenciam. São conflitos, são interrogações, são dúvidas, que nós temos no dia a dia, que as partes têm, que podem gerar realmente soluções conflituosas, soluções diametralmente opostas e soluções que não são adequadas para que nós adequemos, ou organizemos o processo executivo à luz do devido processo legal, como tem sido a nossa tônica nesse
nesse módulo de teoria geral. Tá? Muito bem, mas vamos avançar um pouquinho. Só para terminar, já termina mais essa parte da execução provisória, que dizem os precedentes. Não é? Esse julgado do TST é extremamente interessante, porque ele, mesmo que seja obter dictum, ele assimila uma premissa que nós colocamos aqui. Não é? Isso não é a ratio do julgado, não é? Mas não há diferença entre a execução provisória e a execução definitiva. E por que, no caso, a ministra usou desse argumento? Para justificar que cabe agravo de petição na execução provisória. Em havendo embargo de execução, que é o meio de defesa próprio, né, também cabe o agravo de petição. Então, o fato de ser execução provisória não afasta, não impede o manejo do agravo de petição. Obviamente que a mudança do título pode até tornar completamente inócua a deliberação constante do agravo de petição. E aí vejam como a decisão judicial tem de ser fundamentada, o argumento utilizado no precedente, a inexistência de distinção entre execução provisória e execução definitiva. Então, todos os atos praticados, obviamente, e aí já fazendo o corte jurisprudencial até a penhora, são atos executivos com a mesma intensidade, com a mesma característica da execução definitiva. Tá? Vamos lá, outro precedente. A questão da penhora em dinheiro. Mesmo que em execução provisória, não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina a penhora em dinheiro para a garantia do crédito do exequendo. Então, essa premissa está muito claro na jurisprudência do TST. Num primeiro momento, você pode pensar, mas ela é contraditória? Né? Tem hora que ela fala que eu não posso liberar dinheiro, e diz, é o próximo precedente. Tem hora que ela diz que eu posso penhorar dinheiro, mas são duas premissas diferentes. É possível a constrição, o bloqueio de numerário na execução provisória. Ponto. Para aí, o valor fica depositado. Certo? Eu posso liberar esse valor? Não. Porque aí, neste caso, o entendimento da jurisprudência no sentido de que a execução vai até a penhora, que pode ser penhora em dinheiro. Né? O que gera aquele até desconforto, porque nós do processo do trabalho temos algo que não existe no processo civil, que é o depósito recursal. Não sei por quanto tempo, alguém vai, nesses dias, vai acabar com o depósito recursal trabalhista. Mas, comentários à parte, né? O fato é que nós temos essa característica e é muito comum você chegar numa execução ainda provisória e ter um valor substancial depositado, né? E, nesse caso, entretanto, né, não se admite essa liberação. Entretanto, em se tratando de valores incontroversos, e a execução provisória, ela pode ser parcialmente provisória. Eu não estou falando nem de julgamento parcial do litígio, mas em que determinadas, principalmente execuções mais problemáticas, com inúmeros títulos, o trânsito em julgado se opera em momentos distintos. Eu peço A, B e C. O recurso de revista, ou mesmo o ordinário, né, se refere à condenação de A e B. Eu deixei transcorrer em A ou C. E sem controverso. Né? Em sendo líquido o comando, essa execução aí não é provisória, ela é definitiva. Em relação a A e B, não. Ela é marcada pela provisoriedade. É óbvio, e o acórdão diz isso, não é? O julgado do ministro Alexandre Agra estabelece essa premissa, que eu posso liberar valores incontroversos. Não é? E vamos imaginar que se trate... agora, essa incontrovérsia diz respeito a o título formado.
até fazer o próprio distinguishing aqui. A incontrovérsia do cálculo na execução provisória não gera essa possibilidade de liberação. São situações distintas. Porque, veja bem, se eu estou executando um título provisório, estou na execução provisória, aí faço a liquidação, e na liquidação, o credor diz que tem direito a receber 50. O devedor diz, não, eu só lhe devo 20. Eu posso liberar esses 20? Não. Porque a execução é provisória como um todo. Esbarra nessa limitação. O que nós estamos falando aí é a discussão quanto aos valores. Certo? Então, quanto aos valores na execução definitiva, ou em se tratando de valores transitados em julgado, aí essa incontrovérsia ela é anterior à questão da sua liquidação. Então, são pequenos detalhes que transformam integralmente a questão que está sendo posta em juízo e que nós temos bastante cautela ao utilizar o precedente. Tá? Muito bem. Concluímos assim a parte da execução provisória e agora nós já podemos entrar num tema igualmente tormentoso, inóspito, polêmico, que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, tem colocado uma pitada de constitucionalidade, que é a questão da legitimidade. Eu estou bastante surpreendido com o teor. Tomei conhecimento ontem de uma DPF ajuizada no Supremo pela Confederação dos Transportes. Os tribunais do trabalho do país todo foram instados a se pronunciar sobre o tema. E qual é o tema? Embora a CLT tenha consagrado, dentro da reforma, a questão da sucessão de empresas, a responsabilidade, que o sucessor responde integralmente pelas obrigações do contrato de trabalho, mas, como a CLT ela ressalva a possibilidade, isso expressamente, de, existindo fraude, se retornar essa responsabilidade para o sucedido, mesmo que ele não integre o título executivo. Até porque essa questão só vai ser verificada após a formação do título. Pois bem, pende no Supremo Tribunal Federal uma ADPF que busca, em última análise, impedir que se faça essa retroação ao sucedido, sob o argumento de que a Justiça do Trabalho não tem competência para declarar a fraude da transação empresarial. Isso não foi a decisão, veja bem, isso é o fundamento trazido na DPF, uma petição longa, mais quase 100 laudas, certo? Mas defendendo essa tese. Esse processo já teve o seu segmento. O ministro relatou, já mandou ouvir os tribunais, mas isso é um exemplo que toca diretamente a isso que nós vamos falar agora. Legitimidade na execução. E é um tema que nós trabalhamos pouco, nós temos pouquíssima densidade dogmática, fazemos no impulso, e aí, mais uma vez, eu chamo aquele caráter intuitivo trabalhista. O juiz do trabalho, ele faz, depois ele pensa como fundamentar. Reconheçamos, não é? Na ideia, na busca da efetividade, às vezes se despreza um pouco essa construção. E nós pagamos um preço caro por conta disso. A verdade é essa. Do ponto de vista dogmático, essa postura nossa, e se faz o meia-culpa aqui. É um meia-culpa, estamos no meio trabalhista, aqueles que operam o processo do trabalho, não é? Esse desassossego, mas essa falta de vontade de dar uma roupagem dogmática às questões, isso gera um preço alto, que é uma
retroação, não é, muito intensa da nossa dogmática, da nossa forma. Especialmente nessa questão da legitimidade, nós vamos ver bastante preocupante uma decisão monocrática, é óbvio, mas recente, vocês têm conhecimento do ministro Gilmar Mendes, quanto à responsabilidade do grupo econômico. A nossa resposta para justificar a ampliação dessa legitimidade, com todas as vênias, é muito tímida. Ela não é necessariamente bem fundamentada, e aí, vez por outra, nós incorremos aí numa alegação de descumprimento do devido processo legal, de ausência de contraditório. E temos mesmo. Devemos fazer um meia-culpa. Grupo econômico, é possível, não tenho dúvida, vamos tratar isso aí. Eu posso responsabilizar, a priori, empresa do grupo econômico não participou daquele título? Posso, mas vejam bem, o contraditório acerca dessa existência do grupo econômico e dessa responsabilidade é amplo, não é limitado. Esse devedor que é colocado a posteriori, ele tem que manejar, mesmo que seja de forma diferida, as suas razões. Porque aí sim, temos que reconhecer, ele não integrou o título. É uma legitimação extraordinária. Os embargos ali, a serem manejados, né? Aí seria embargo de terceiro, é aquela velha discussão. Embargo de terceiro ou embargo de execução, pouco importa. Isso aí o doutor Sérgio vai trabalhar isso com vocês de maneira muito interessante. O importante, o substancial, é que você garanta a esse devedor legitimado extraordinário a oportunidade, tal como acontece no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A oportunidade de ele apresentar as suas razões. Ah, mas ele só quer postergar a execução. Não sei. E se ele tiver razão? E se de fato se tratar de uma questão que mereça a nossa verificação? Antes de começarmos, só para... Eu fico muito preocupado, quanto mais velha vai ficando, mais compridas vão ficando as histórias, não é? Mas a gente vai acumulando experiências e tem uma necessidade assim, quase compulsiva de partilhar essas experiências. Então, logo eu entrei, eu ascendi ao tribunal, me deparei com uma questão bastante interessante, um mandado de segurança. Um cidadão que foi, posteriormente, responsabilizado pela execução. Aí ele ingressou com embargo de terceiro. Um colega magistrado disse, não cabe embargo de terceiro, você foi parte. Aí, prontamente, ele interpôs embargo de execução. Foi distribuído para outro colega, juiz, que disse, não é embargo de execução, é embargo de terceiro. Não é? Aí ele, o que eu vou fazer? Eu estava alegando a ilegalidade da execução. Interpôs mandado de segurança, juntou as duas sentenças, apresentou. E sabe o que era? Era um homônimo que estava sendo injustamente executado. Ele só conseguiu apresentar de maneira adequada as suas razões, né, quando lançou mão do remédio excepcional do mandado de segurança. Ele tinha razão. Eu não posso, a priori, não é, supor que aquilo é uma defesa protelatória, sem substância. Às vezes até nós sabemos que sim, isso acontece. Né? Existem aqueles devedores contumazes, aqueles que realmente usam todos os artifícios para burlar a execução, mas jamais eu posso partir dessa premissa a priori. Isso é a dinâmica, é o ônus do devido processo legal. Neste caso, o processo do trabalho tem uma obrigação de construir um ambiente onde a efetividade da execução, ela caminhe de mãos dadas com o devido processo legal. Daí porque nós temos que, de fato, estudar esse tema legitimidade. E, repito, não se trata de uma mera especulação teórica, filosófica.
É uma especulação que tem efeitos diretos na concreção da tutela executiva. Mas eu começo trazendo uma discussão que dificilmente é trazida no âmbito trabalhista, mas é importante. Até a nomenclatura. Porque é legitimidade ou é responsabilidade? Se vocês observarem com um olhar mais percussiente, o CPC não fala de legitimidade, ele fala de responsabilidade. E a explicação é aquela de que a responsabilidade pela dívida não se confunde com a ideia de que você ostenta o título, então ela pode realmente ser diferenciada, né? Pode ser destacada. E no processo civil, há dois grandes expoentes que trazem uma justificação muito interessante sobre os dois temas. Um é Araquém de Assis, né, que tem aquela verdadeira Bíblia, né, sobre o Manual de Execução, é o texto mais completo de execução que nós temos, e Araquém de Assis reafirma, né, a existência de uma legitimidade na execução. Cândido Rangel de Dinamarco, pelo contrário, na sua obra mais antiga, também uma obra muito densa, não é? Cândido Rangel de Dinamarco, não sei nem se for vivo hoje, deve ter mais de 90 anos, com certeza, não sei nem, mas ele tem um contributo assim inestimável para o processo. Tem um livro sobre execução civil também, com uma densidade teórica muito forte. Dinamarco não reconhece legitimidade na execução, pelas razões que ele aponta, né? Traz exatamente uma exposição acerca da ideia de responsabilidade, né? Na verdade, ou responsabilidade ou legitimidade, quando nós abordamos a questão, nós temos que entender que o que está sendo trazido aqui é a possibilidade de nós referendarmos a incursão no polo ativo ou passivo da execução de pessoas, né, que eventualmente constem ou não constem do título, mas que eventualmente assumam responsabilidades na execução. Neste caso, vamos seguir, se entendermos que há essa distinção, a linha de Araquém de Assis e trabalharmos aqui com legitimidade. Até porque ela é mais pedagógica, para que nós possamos entender as diversas intensidades dessa construção da execução. Pois bem, aqui é um breve resumo, né, quanto à ideia de legitimação na execução, que ela nasce da premissa de que é possível a inserção no processo executivo de outras pessoas que não constam de forma explícita no título, seja ele judicial ou extrajudicial. A norma processual assimila de forma explícita essa constatação, na medida em que preconiza a possibilidade de responsabilização de terceiros, até contrariando com todas as vênias, vamos ver, a conclusão do ministro Gilmar Mendes, no artigo 790. Nasce daí o entendimento doutrinário dominante a possibilidade de dissociação entre a titularidade da relação obrigacional e a responsabilidade pela respectiva quitação. É isso que nós fazemos. Quando eu digo que a empresa X deve responder pela execução porque ela integra o grupo econômico, eu estou fazendo um exercício de aferição de legitimidade na execução. Porque aí, e vamos ver no caso do grupo econômico, vamos entender, já dá uma certa casuística à análise. Embora a CLT reconheça a responsabilidade solidária, a empresa do grupo econômico não integra nem a responsabilidade, nem a relação de direito material, porque ela não é empregadora. Ela não precisa ser empregadora para ter a responsabilidade. Ela não é empregadora, ponto. Tá? Nem ela integra a relação processual prévia, formadora do título. Mas ela vai ser responsabilizada. É um exercício, uma construção de legitimidade. Por quê? Porque, repito, não há a coincidência entre a titularidade da relação obrigacional e a titularidade na relação executiva, porque sequer processual houve.
Como eu disse, o dia a dia nos embrutece. Nós achamos que isso é normal, é possível, é viável. Mas há aí não uma filigrana, mas uma essencialidade na questão do devido processo legal que tem que ser tratada por nós com extrema cautela. Até para que nós possamos ter uma resposta adequada para o devedor homônimo que é injustamente, não é, responsabilizado por uma dívida que não é sua. E o sistema não pode ser formatado, customizado para aquele que tem razão e para aquele que não tem razão. Porque nós não podemos fazer isso a priori. Esse é o grande dilema da construção do direito. É o grande dilema do devido processo legal. Não é? Viver num ambiente democrático é tormentoso, é difícil. Porque é fácil, às vezes se faz mano militar, de forma autoritária, se resolve unilateralmente as questões. Não funciona. Não é? O modelo democrático às vezes não funciona de maneira adequada, quiçá um modelo arbitrário. Não é? Então, essas reflexões, que são reflexões, aí sim, de índole filosófica, de índole até política, elas devem nos afetar na construção do processo de execução, especialmente quando nós vamos tratar dessa questão da legitimidade. E nesse caso, nós vamos falar aqui, só para título de classificação, para nós entendermos como é que funciona a lógica da legitimação, que se nós adotarmos a posição, e aí nesse caso não é uma classificação, obviamente minha, é de Araquém de Assis, nós estamos adaptando a sistemática trabalhista, em que ele reconhece, de um lado, a legitimidade ativa e, de outro, a legitimidade passiva. A legitimidade ativa pode ser ordinária ou extraordinária. Qual a distinção? Se eu me legitimo ativamente, de forma ordinária, é porque, de maneira direta ou indireta, eu integro aquela relação obrigacional. É o caso do herdeiro, que assume o crédito do reclamante falecido. Por que ele vai assumir esse crédito? Porque ele, do ponto de vista do direito material, ele faz parte daquela relação. Ele é sucessor. Não é? Essa legitimação do herdeiro, entretanto, ela é superveniente. Ela surge após a formação do título. Para aquele que já está no título, ela é originária. Condeno a empresa X a pagar a João. João é credor do título, legitimado originalmente de forma ativa. Mas eu tenho a legitimação ativa extraordinária, raríssima, em que eu nem integro a relação obrigacional primitiva, nem integrei a relação processual formadora do título, mas a lei me legitima. É o caso aí clássico citado pela doutrina da ação popular. A ação popular, ela não é legitimada ao Ministério Público, ao cidadão. Eventualmente, com restrições, o litisconsórcio de cidadãos, né? Mas nunca o Ministério Público. Mas o cumprimento da sentença da ação popular pode ser feita pelo Ministério Público. E aí é uma legitimação extraordinária. Ele não tem legitimação processual para a ação popular, porque ele não pode mover a ação popular, mas ele pode executar a sentença, está lá na lei da ação popular. Essa foi uma das questões, inclusive, que Teori Zavascki trouxe, como quando ele também foi um autor que trabalhou com essa questão relacionada à legitimação. Então, vejam que quando a gente traz o tema para uma classificação analítica, nós compreendemos melhor essa dinâmica da formação do título. Daí essa importância. Às vezes nós não gostamos. Negócio de classificação, isso é muito chato, isso é estudantil demais. Mas há uma justificativa pedagógica, uma justificativa até epistemológica para nós fazermos a classificação, é compreendermos como é que se conforma essa legitimação ativa. Aí eu posso falar também de legitimação passiva. Essa é mais problemática. Vamos trazer isso para o coloquial.
buscar quem quer cobrar é fácil. O difícil é achar quem quer pagar. Não é? Esse é o grande problema. Tá certo? Então, nessa perspectiva, a legitimação passiva pode ser ordinária, e sendo ordinária, eu integro aquela relação obrigacional. De forma primitiva, original, eu já estou no título, e sou o devedor constante do título, não se discute. E nesse caso, veja bem, não é? Veja como o jogo semântico gera interpretações dúbias. De fato, a CLT fala que responde pela execução aquele que consta do título. A CLT não. A CLT não fala nada disso. O CPC. Mas o CPC não está falando que só responde pela execução quem consta do título. Ela está dando a afirmação que existe uma legitimação passiva originária. Mas não está dizendo que a legitimação se exaure naquela situação, que inclusive, repito, foi a armadilha que, de certa forma, apresentada na decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes em relação ao grupo econômico. Não há uma vedação, há uma constatação. Porque própria, né, o próprio CPC fala da possibilidade de ampliação daqueles que eventualmente integrem aquela relação. A legitimação passiva pode ser extraordinária. Aí é mais complicada. Eu não consto do título, eu não integrei a relação obrigacional primitiva, mesmo assim eu serei responsabilizado. É o caso do sucessor, identificado posteriormente. Né? Houve a sucessão, né? A execução se volta quanto ao sucessor, mas ele não consta do título. Nem ele foi sequer empregador. Em sendo possível, nós temos um caso de legitimação passiva extraordinária. Vamos fazer aqui a análise de cada uma delas. Eu acho que esse é um exercício importante, especialmente porque o nosso escopo é dar essa visão dogmática da execução. E dando essa visão, e conferindo essa visão, nós temos a ampla possibilidade de entendermos, né, como, de fato, a execução ela é movida no dia a dia. Né? Eu só sou repetitivo porque é exatamente para justificar. Eu sou ainda da época que aquele que ministra a aula tem que justificar, fundamentar a sua exposição. Isso não cai muito isso perdeu essa voga há muito tempo, depois que a gente entrou nessa... depois não, faz muito tempo. A gente está há umas 3 décadas que o ensino jurídico brasileiro ele se move exclusivamente para o concurso público. Nós criamos um modelo de ensino de replicar conhecimento e de simplesmente entupir, vamos dizer assim, entre aspas, né, os nossos alunos com informações. Quanto mais informação você colocar, né, melhor, porque ele vai criando aquele manancial de informações para resolver o concurso público. Isso aí se espraiou pela literatura jurídica e pelos cursos jurídicos. E nós perdemos essa capacidade crítica no ensino jurídico. Perdemos essa capacidade de pensar. Essa capacidade e necessidade de justificar, muito mais do que fazer uma exposição quase que alucinante de conteúdo, justificar esse conteúdo que nós estamos, de fato, trabalhando. Certo? Bom, então, quando eu falo de legitimação ativa originária, essa não nos dá qualquer tipo de problema. É aquele credor que consta do título. Se condenou João a pagar a Pedro, Pedro é o credor. Pedro é o legitimado. E essa questão não se discute, ela está consagrada. O CPC estabelece isso como forma de dar uma dimensão, dar uma diretriz ao título que está sendo objeto da execução. Mas eu queria ir adiante e já começarmos exatamente na uma das questões que Adriano trouxe, né? Meu colega Adriano.
Legitimação ativa superveniente. Falei de uma delas aqui expressamente, e a Adriano falou da outra. Legitimação do espólio dos sucessores. Eu me legitimo. Por que ela é ordinária e não extraordinária? Porque no campo do direito civil, eu me tornei titular daquele crédito, em face do direito sucessório. Aquela mudança que se deu no plano do direito material, ela se transfere para a execução e, de maneira superveniente, eu me habilito na condição de herdeiro, né, de sucessor, para resolver, para cobrar aquela execução. Eu não vou entrar naquela interminável discussão dos limites de atuação do juiz do trabalho nessa definição. Se há inventário, não há inventários, o que é que se legitima, não é? Isso vai sair um pouco do nosso escopo. Não é? Mas o juiz do trabalho vai até o momento em que pudesse detectar, sem maiores controvérsias, a existência dos quinhões hereditários específicos. Tá certo? Não, mas surge uma relação extraconjugal, uma união estável, e aí se discute. Realmente, essa temática foge da nossa competência. E por que fugiria da nossa competência? Entendo eu. Porque nós temos aí que reconhecer aquela formação no plano do direito material, que geraria a legitimação. Nós temos que ter bastante cautela, especialmente no processo do trabalho, porque dificilmente o credor trabalhista tem bens a partilhar. Tem um passivo que justifique a abertura do inventário. E aí é o nosso eterno dilema. E, eventualmente, as questões são resolvidas até pela equidade e buscando facilitar, né, todo o processo de legitimação por força da cadeia sucessória. E o segundo é a legitimação do cessionário. Aquele que recebeu, fez uma cessão de créditos e assumiu essa posição. Ela é originária? É. Porque influi na relação obrigacional, né, típica do processo, típica daquele crédito, né, no plano do direito civil. Esse é o grande problema nosso. Né? É possível a cessão de créditos no âmbito do processo de trabalho? Não, nem coloquei isso. Mas só para trazer a discussão. Tá? E veja bem, é interessante observarmos o que acontece no mundo real e o que deveria acontecer no mundo ideal. O que é que acontece no mundo real? Sem medo de errar. A cessão de crédito se opera, como diriam os americanos, under the table, por debaixo da mesa. O crédito é cedido e o juiz do trabalho não tem conhecimento dessa cessão. Formalmente, a execução continua sendo movida por aquele credor originário e depois, fora dos autos, é feito o ajuste na época do pagamento. O que os olhos não veem, o coração não sente. Se isso não vier aos autos, não vier a informação, mesmo que oficiosa, não há, de fato, mudança na legitimação da execução. Nós estamos falando aqui, é importante que se diga, é o seguinte. Primeiro, é possível a cessão de créditos trabalhistas? É. Existia um provimento da Corregedoria Geral que proibia. Isso foi revogado. Então, não há, em tese, uma proibição legal a priori da cessão formal do crédito trabalhista, né, e habilitação do cessionário nos autos. Só que, ao reconhecermos essa cessão, aí surgem inúmeras questões. Primeiro, para alguns isso aí é uniforme. Esse cessionário, ele perde os privilégios do crédito trabalhista. Ele, assumindo a posição de cessionário, ele passa a ser um credor quirografário. Né? É péssimo. E há quem diga que desaparece, inclusive, a competência da Justiça do Trabalho para promover essa execução. Então, vejam bem, como nós não temos um tema que há um certo preconceito em tratarmos.
A gente sempre trata no viés ideológico. Não pode, muita gente diz, não pode ter julgado. É impossível a cessão de crédito trabalhista. Certo, né? Mas ela acontece. Né? É o ditado espanhol. Eu não acredito em bruxas, mas é que elas existem, elas existem. Né? Não pode a cessão, mas ela é feita todos os dias, nós nem sabemos. Nós nem tomamos conhecimento. Ela acontece. Aí, por último, a legitimidade ativa extraordinária. E essa é mais rara. Citei um exemplo aqui, que é o exemplo normativo, positivado, que no caso do Ministério Público, como legitimado para promover a execução da sentença da ação popular, né, que ele não é legitimado, que é o exemplo clássico. Nós teríamos mais próximo, obviamente esse exemplo da ação popular não nos toca no âmbito trabalhista, mas o que chegaria mais próximo do processo do trabalho é exatamente a legitimação ativa extraordinária do Ministério Público nas execuções coletivas. O artigo 15 da Lei 7.347 admite que o Ministério Público ele execute, né, aquelas sentenças, mesmo que ele não tenha participado da relação processual primitiva. Só que aí, tecnicamente, nem seria extraordinária, porque o Ministério Público também detém a legitimação para a ação respectiva. Né? Então, nesse caso, nós não teríamos essa possibilidade. Bom, mas de toda forma, para efeitos meramente analíticos, nós teríamos como colocar essa hipótese de legitimação ativa extraordinária. Muito bom. Legitimação passiva ordinária originária, né? Eu fiz só esse escolho aqui para a gente entender que, na verdade, é aquela regra geral. Aquele que consta do título, né, é o legitimado para responder pela execução. Estamos dizendo o óbvio. Né? É apenas uma certificação para, a partir daí, construirmos toda a tese da responsabilidade. A ideia de legitimidade passiva pressupõe a possibilidade de responsabilização patrimonial do devedor. Em regra, essa responsabilização incide sobre o devedor reconhecido, de forma explícita, no título executivo. É uma das formas, não é a única. Repito, nós acabamos caindo numa armadilha semântica da própria legislação para reconhecer aí um caráter restritivo, e não é. E até do ponto de vista de justificativa para ampliação do rol de possíveis responsáveis, nós podemos exatamente partir dessa premissa que é a responsabilidade ou a legitimidade passiva originária, né? Ela é uma delas, né? Ordinária, originária. Bom, aí nós teríamos a legitimidade passiva ordinária superveniente. Legitimidade passiva ordinária superveniente do espólio dos herdeiros dos sucessores do devedor. Nesse caso, nós temos que entender duas dinâmicas diferentes. Né? Uma coisa, na verdade, três. O reconhecimento da responsabilidade dos herdeiros e sucessores no processo de conhecimento, no qual o juiz reconhece, já na sentença, a responsabilidade pelos créditos trabalhistas. Essa responsabilidade pode ser ampla, em que ele, de fato, reconheça uma sucessão em relação aos herdeiros. É a hipótese clássica do proprietário que falece no curso da relação de emprego e os herdeiros assumem a propriedade rural. E, neste caso, não haveria limitação à força da herança, porque a responsabilidade não se dá pela transferência da sucessão, mas se dá pela sucessão empresarial lato sensu. Há o reconhecimento dessa responsabilidade vinculada à força da herança também na fase de conhecimento, quando não há uma sucessão empresarial, mas apenas se defere na sentença essa responsabilidade. E, nesse caso, o herdeiro ele seria legitimado ordinariamente de forma originária, porque ele já constaria da sentença. Obviamente, essa responsabilidade seria mitigada aos limites da herança que foi transferida. Essa situação elencada aqui é diferente, em que o
o devedor falece e há a transferência patrimonial já no curso da execução. O herdeiro passa a ostentar a condição de devedor nessa execução e passa a responder nos limites da força da sua herança. Então, são diferenças sutis no plano processual, mas que geram reflexos importantes na condição da execução respectiva. E no caso do novo devedor, que com a anuência do credor assume a dívida. Né? Vamos imaginar que isso já aconteceu, eu já vivenciei isso umas 2 vezes na minha vida de magistrado. A empresa assumiu a condição, né? Houve a sucessão e ela assume expressamente as dívidas. Olha, a partir de agora eu vou assumir essa execução. O credor pode não concordar, ele pode obstar, mas se ele concordar, aquele novo devedor assume a posição, né, dessa condição de devedor na execução. Né? Ele passa a ser, na verdade, executado. Porque, inclusive, até a questão terminológica, acabei sem nem falar isso, ela é um pouco diferenciada. O conceito de devedor e credor é diferente de executado e exequente. A princípio, o credor é aquele que está legitimado já originariamente, né, de forma primitiva. O executado pode não estar legitimado previamente. Ele não consta do título, mas pode ser inserido posteriormente. O conceito de executado, de exequente e executado é diferente do conceito de credor e devedor, embora a legislação processual, especialmente a civil, ela use indistintamente os termos. Mas quem trata disso é o professor Dr. Paulo, né? O Araquém de Assis, né? Dr. Paulo acabou de me dizer que foi aluno, né, no Rio Grande do Sul, do professor Araquém de Assis. Então, o professor Araquém de Assis é que faz essa distinção muito bem feita, né, entre o conceito de credor e devedor e de exequente e executado. Credor e devedor são conceitos de direito material e exequente e executado são conceitos de direito processual. O conceito de exequente é mais amplo do que o de credor, o conceito de executado é mais amplo do que o conceito de devedor no prisma processual. E essa distinção, embora possa parecer estritamente acadêmica, ela tem efeitos na mensuração da chamada legitimidade. Pois bem, e aí começam os nossos problemas, né? E realmente onde estão inseridas as maiores, as grandes indagações. Legitimidade passiva extraordinária. Ora, nós vamos reconhecer a situação em que aquele executado, ele é inserido de forma superveniente e, além de ser inserido de forma superveniente, ele não integrava o universo da relação de direito material que foi anteriormente firmada. Obviamente, o CPC não é expresso nessa legitimação passiva extraordinária, né? Ele dá algumas pistas. A CLT é que o faz, mas faz de maneira genérica. Faz sem verificar, sem, de fato, detalhar no plano executivo os limites, a forma, o procedimento de se fazer essa inserção tardia desse novo devedor, que na verdade nem novo devedor é, porque ele sequer faz parte da relação de direito material que originou o título. Essas observações são relevantes para que nós possamos entender da importância, da fundamentalidade do contraditório no âmbito dessa legitimação passiva extraordinária. Nós temos falado nisso desde o começo da nossa aula, desde quando comecei a falar da ilegitimidade. Se eu estou partindo da premissa de inserir alguém que, tese, teria responsabilidade, mas não integrava materialmente sequer a relação de direito material nem a direito processual,
essa inserção, essa responsabilização patrimonial, ela tem de ser precedida, ou tem que se garantir, pelo menos, um contraditório. Esse é o grande desafio em se construir essa ampliação do espectro executivo. Porque as hipóteses nós temos várias. A primeira delas, legitimação passiva extraordinária da empresa integrante do grupo econômico. Mais uma vez, vamos fazer esse corte epistemológico para que possa entender. Se o grupo econômico foi reconhecido na fase de conhecimento e aquela empresa do grupo econômico, mesmo sem ser empregadora, teve essa sua responsabilidade reconhecida na sentença, eu não estou falando de legitimação extraordinária. Eu estou falando de legitimação passiva, ordinária, originária. Ele consta do título. Aí sim, na fase de cumprimento da sentença, eu não vou sequer discutir essa questão do grupo econômico, porque ele é executado para todos os efeitos legais. Né? Então, por isso, por que eu faço esse corte? Para que a gente, na verdade, coloque à látera essa discussão até enfadonha, né? Que infelizmente está ganhando corpo, de que eu não posso responsabilizar na execução quem não consta do título. Posso e faço, minha gente. A execução fiscal é um exemplo eloquente disso aqui. O cidadão não está lá na CDA não, minha gente. Aí o Código Tributário permite que eu responsabilize o sucessor, o sócio, não é? Uma pleiade de responsáveis que estão reconhecidos no Código Tributário, que não constam do título executivo extrajudicial. A execução é iniciada e depois ela é redirecionada. Nunca se discutiu isso em sede de execução fiscal, essa possibilidade. Mas para nós, trabalhistas, se impõe um ônus, se impõe dúvidas que não existem em outros ramos. Nós sabemos que isso acontece. Por isso é que nossa responsabilidade é sempre mais incrementada, no sentido de dar uma sustentabilidade jurídica a essas inserções. Então, primeira premissa, quando se trata de grupo econômico, eu identifico o grupo econômico, nós temos que entender que essa responsabilidade, essa legitimidade, ela é extraordinária. Por que ela é extraordinária? Primeiro, porque a empresa do grupo econômico não é empregadora. Ela, primeiro, não integrou a relação de direito material. Segundo aspecto, ela também não integrou a relação de direito processual. Disso nós não podemos deixar de mencionar. Ela não fez parte, ela não pôde se defender, ela não pôde se contrapor à tese da existência do grupo econômico. Mesmo que seja um grupo econômico ostensivo. Mesmo que seja um grupo econômico que não tenha nenhuma dúvida quanto à sua existência. Mas isso tem que ser, para a sua inserção, isso tem que ser submetido ao crivo do Poder Judiciário, em qualquer circunstância. Então, ao reconhecermos essa premissa, ou essa ideia, nós podemos chegar a duas conclusões. Primeiro, que de fato é uma legitimação extraordinária, e que segundo, que é possível, de forma residual, de forma subsidiária, essa inserção. Mas a responsabilidade aqui não é solidária? Veja bem, a legitimação extraordinária não se confunde com a natureza, o fundamento jurídico dessa inserção. É lógico que a responsabilidade do grupo econômico, ela é solidária, não tenho dúvida. Mas essa inserção tardia só será possível diante da insolvência do devedor que consta do título. O uso da técnica da legitimação extraordinária pressupõe que eu venha exaurir o devedor que prioritariamente responde pela obrigação, que é aquele que consta do título. Esse deslocamento, ele não pode ser feito de maneira automática, simultânea, cumulativa. Ele é feito de forma residual. Então, essa é a premissa que se faz. Então, a empresa do grupo econômico pode vir a ser responsabilizada? Pode, desde que exista, de fato, o grupo econômico,
desde que não existam bens do devedor principal reconhecido no título capazes de satisfazer aquela obrigação, ou pelo menos bens passíveis de transformação em dinheiro. Tá certo? Há aí, claramente, um benefício de ordem. Até porque, vejam bem, vamos fazer o contraponto. O devedor principal tem lá um galpão muito caro, que a alienação é difícil. Devedor que consta do título. Mas tem uma empresa do grupo econômico que tem dinheiro. Eu posso deixar aquele galpão e me voltar para o grupo econômico, se houver solvabilidade, mesmo que a execução seja mais trabalhosa, eu tenho que esgotar para o devedor originário, para só depois ir para o legitimado extraordinariamente. Porque vejam bem, é questão de coerência. Nós temos, de certa forma, entendido que no caso da terceirização, eu não preciso, porque ele está reconhecido no título, já o devedor principal, o tomador de serviço. Hoje, o contratante, que até isso mudaram, não sei porquê. Quando não é mais tomador, é o contratante. E, no caso, eu vou contra a empresa subsidiária, o contratado, é o devedor principal, e subsidiariamente o tomador responde. A jurisprudência uníssona, no sentido de que eu não preciso despersonalizar o devedor principal, ou seja, ir contra o patrimônio do sócio, antes de ir para o devedor subsidiário. Por quê? Porque essa sucessividade já está reconhecida no título. E a responsabilidade do sócio, ela é excepcional. Ela é uma responsabilidade baseada na legitimação passiva extraordinária. Ora, no caso do grupo econômico, que não consta do título, ele não está reconhecido na sentença. E aí, nesse caso, eu admitir, aí eu vou fazer o inverso, eu não vou admitir que eu não precise exaurir o patrimônio pertencente ao devedor principal e logo naquela situação de extraordinária, naquela legitimação atípica. Acho que seria, de certa forma, uma incongruência com os próprios precedentes. Então, vamos fixar essa premissa. Nessa mesma categoria, nós vamos entrar aqui a legitimidade passiva extraordinária do sucessor trabalhista. A questão da sucessão, se um dos temas que ficou mais clarificado após a reforma foi exatamente da sucessão. Convenhamos que o 448A, pelo menos na minha visão, na minha leitura, ele estabeleceu balizas bem objetivas quanto à possibilidade da responsabilização do sucessor, da exclusão em tese da responsabilidade do sucedido, e também ficou subentendido da possibilidade disso ser feito na fase de execução. Tanto que eu já relatava no início do nosso encontro de hoje a existência de uma DPF, no qual se discute exatamente a impossibilidade e a incompetência da Justiça do Trabalho de reconhecer a responsabilidade do sucedido nas hipóteses da execução, porque não, em tese, não haveria competência da Justiça do Trabalho para declarar fraude de transação empresarial. Aqui não há dúvida que seria uma hipótese de legitimação extraordinária. E a outra é a prevista também de maneira expressa no artigo 10A da CLT, que também já estão batendo nisso, não sei se inadvertidamente ou não, Se você observar a leitura do artigo 10A, nós temos uma possibilidade ampla de responsabilidade de sócio sem exigência de nenhum tipo de confusão patrimonial ou de falta de gestão empresarial. A norma da CLT, quando a gente, de certa forma, quer restringir, aí diz que a CLT não trata da questão, eu vou ter que recorrer ao Código Civil. Mas a CLT é expressa, ela não faz qualquer menção. O sócio responde pelas dívidas da empresa, quando ela se tornar insolvente. Só que para que ele responda, há de se fazer o incidente de desconsideração prévia. Com todas as vênias, eu não vejo aqui se discutir teoria maior ou teoria menor. Até porque esse conceito de teoria maior ou teoria menor, nem quem criou usa. Ele foi abandonado. Nós mantivemos esse tema
Inclusive, o ministro Godinho tem isso no seu manual, mas é uma temática, é uma terminologia até que foi abandonada por aqueles que tratam do direito empresarial. Mas o fato é que a CLT tem regra objetiva. A leitura que eu faço é essa, quanto à possibilidade de responsabilização do sócio, bastando que haja a insolvência. Não é inadimplência, é a insolvência da pessoa jurídica. Certo? Mas vamos lá. Então, quando se trata exatamente dessas três hipóteses, nós temos o reconhecimento, né? E aí expresso, veja bem, o processo de trabalho acaba apanhando muito, inventa as coisas, subverte o processo. Ninguém inventou nada. Ninguém criou nada. É que está na norma. Essa é uma previsão expressa na norma. Os outros ramos fazem e lá é tudo bem sistematizado, organizado. Quando é o processo do trabalho, é a subversão da ordem processual, é o respeito ao devido processo legal, etc. Há, nitidamente, não é, um pré-conceito em relação à jurisdição trabalhista, não é? Isso é patente, não é? Isso é inequívoco e a forma que nós temos de enfrentar esse pré-conceito é dar uma resposta dogmática consistente. Tá? Às vezes, a mera consideração da hipossuficiência do trabalhador ou da necessidade da satisfação do crédito não é suficiente para justificar determinadas ações dentro desse panorama do devido processo legal. Muito bem, mas essas hipóteses, que são hipóteses legais, reconhecidas no texto, né, da própria CLT, são hipóteses que, em tese, gerariam a ocorrência, né, dessa legitimação passiva extraordinária. Né? Muito bem, e aí surge o tema que talvez seja o mais sensível disso tudo. Né? Não é simplesmente a responsabilização, não é eventualmente aquilo que, de certa forma, arrepia os liberais, né? Porque esse liberalismo, que me permitam fazer essa breve digressão, mas esse liberalismo econômico que tomou de assalto a nossa vida, né, republicana nos últimos tempos, ele trouxe premissas extremamente interessantes, não é? Porque ele acabou, de certa forma, trazendo, não é, ele trouxe uma ideia de que a autonomia contratual, a liberdade, ela gera prosperidade, né? Mas, por outro, inseriu, e a lei da liberdade econômica é um caso bastante interessante, uma série de blindagens do empreendedor, ou tentativas de blindagens em relação ao risco econômico. Ou seja, em muitos aspectos, veja o paradoxo do pensamento liberal ortodoxo que se instaurou no Brasil. Eu quero imunizar a empresa sob o argumento de estimular o empreendedorismo, não é, das suas responsabilidades para com os terceiros. Ou seja, eu posso fazer, não é, tudo o que quero e não gerar nenhum tipo de responsabilidade. Eu crio, veja como que é um paradoxo, eu crio uma reserva de mercado promovida pelo Estado para permitir que, eventualmente, eu possa lesar terceiros. Eu não estou falando só dos trabalhadores, estou falando dos credores em geral, pela minha atividade econômica que não teve sucesso. Para mim, isso é um paradoxo incontornável do ponto de vista até da filosofia liberal. Então, quando a gente fala da extensão dessa responsabilização, e obviamente que ela incide em dois temas que são muito sensíveis para os liberais, que é a questão da dívida tributária e da dívida trabalhista. Vamos reconhecer que há um componente ideológico aí muito forte, não é? Mas se gera um paradoxo, porque o ideal é que eu possa assumir o risco da atividade econômica, exercer livremente o meu mistério empresarial, mas possa garantir que aquelas pessoas que comigo contrataram livremente tenham a garantia de que esses contratos sejam respeitados.
blindar sob o argumento de gerar atividade econômica talvez seja um paradoxo ideológico dentro da própria linha liberal, porque o liberalismo tupiniquim é algo extremamente complicado. Sabe? Nós criamos aqui, a grande mídia criou um liberalismo que não existe em lugar nenhum do mundo. Convenhamos. Bom, então a legitimidade passiva, e eu estava falando exatamente isso, extraordinária, ela gera uma ideia, uma demanda específica que é o do contraditório. Do contraditório em relação àquele que inseriu-se tardiamente na execução. Então, quando falamos de fato desse contraditório, o contraditório pode ser diferido, que é isso que a jurisprudência ortodoxa tem admitido, que acontece no caso do grupo econômico. Você deu exemplo, vai lá e bloqueia os valores. Ao menos se mitiguem os meios de defesa e se garanta que eu possa, com aquela inserção, exprimir as minhas razões, produzir a prova. O que eu não posso é dizer, e eu já vi isso com todas as vênias, ao julgar os embargos de execução movidos por empresa do grupo econômico, inserida tardiamente, se refutam as suas alegações sob o argumento de que nos embargos eu só posso alegar as questões relacionadas ao cumprimento da sentença. Não posso. Eu, enquanto devedor legitimado extraordinariamente, posso e tenho o direito constitucional de discutir a minha inserção. Essa decisão, ela fere de morte o princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, esse realmente é um tema, de certa forma, incontornável. O que dizem os precedentes? Vamos pegar alguns precedentes em que o tema da ilegitimidade é trazido transversalmente. A velha súmula 331 do TST, embora não traga o tema sob o rótulo de legitimidade, mas ela traz uma regra interessante. A responsabilização subsidiária, isso é a jurisprudência sumulada, ela pressupõe que o devedor subsidiário esteja no título. Isso é dito no verbete, é reafirmado pela jurisprudência trabalhista, do próprio TST, desde que ele haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. Certo? Embora possa parecer, e confesso a vocês que inicialmente fui até crítico dessa questão, mas essa restrição, no caso da responsabilidade subsidiária da terceirização, ela tem uma razão de ser. Porque o trabalho terceirizado, ele às vezes ele é muito fluido. Se o tomador do serviço, o contratante, não consta da relação processual, você não tem a segurança de que, de fato, aquela terceirização foi feita em prol dele. E pode acontecer que a terceirização... Aliás, a lógica da terceirização, a dinâmica da terceirização é a prestação a vários tomadores. Essa incerteza natural, que é diferente do grupo econômico, são contextos diferentes, ela gera essa restrição feita pela jurisprudência, no sentido que só haverá a possibilidade de responsabilizar o devedor subsidiário se ele constar expressamente no título. OJ 411, de certa forma, ela mitiga a questão do grupo econômico. O sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresa não adquirida, integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando, à época, a empresa devedora direta era solvente ou idônea economicamente, ressalvada a hipótese de fraude ou má-fé. Então, a súmula 411 ela é muito específica no sentido de dizer que o sucessor, aquele que adquiriu a empresa do grupo econômico, não tem aquela responsabilidade, ou seja, não há um entrecruzamento das duas responsabilidades. Veja bem, eu fui sucessor, o empregado não trabalhou para sucedido, eu comprei aquela empresa do grupo econômico. Só que outra empresa do grupo econômico tem uma dívida trabalhista. Pelo fato que você foi sucessor do grupo econômico, eu posso responsabilizar. A OJ 411, ela firmou a tese, gostemos ou não,
né, a SDI 1, de que não há a superposição das obrigações, das legitimações extraordinárias, elas são independentes, a não ser que se tenha demonstrado que aquela transferência se deu em fraude, né, ou com intenção de camuflar algum tipo de ocultação patrimonial. Mas em situações normais não se reconhece a priori a junção, a sobreposição dessas duas responsabilidades. Precedente da ministra Maria Helena Malman, né? Dos autos é que houve o reconhecimento do grupo econômico e não o redirecionamento da execução em face dos sócios executados, respeitados os princípios do devido processo legal e do contraditório. Correta, portanto, a inclusão da parte agravante em fase de execução sem a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. A tese do TST, né, é que não é necessário, isso é um entendimento mais ou menos uniforme. Não é necessário o IDPJ para fins de responsabilização do grupo econômico. Então, eu posso fazer a responsabilização, eu posso trazer o grupo econômico, independentemente do IDPJ, porque o IDPJ é específico para o caso de sócio, certo? A ausência de IDPJ não gera nenhuma nulidade. Isso não significa, entretanto, que não tenha que se garantir o contraditório para aquele do grupo econômico, como nós estamos apresentando, né? E aí eu uso até esse precedente para que a gente entenda, possamos entender que a extração da ratio desse idende, do precedente, ela tem que ser muito minimalista, muito específica, né, para não transbordar. Então, o fato de não exigir o IDPJ no grupo econômico automaticamente diz que eu não preciso garantir o contraditório? Não é isso que o precedente está dizendo. No caso do sócio, há uma condição sine qua non, que é o IDPJ. No caso do grupo econômico, não. Mas a ideia de contraditório e ampla defesa se sobrepõe ao direito infraconstitucional. Então, o juízo, na condução da execução, tem de fazer essa garantia, de alguma forma, seja admitindo a discussão prévia, até direta, seja mitigando os remédios de defesa que a empresa eventualmente lance mão. Aqui sobre a cessão de crédito, nós falávamos há pouco, até a diversidade de julgados, né? O julgado da segunda região, né, ele não admite o efeito da cessão de crédito no âmbito trabalhista, né? Já esse julgado aqui da 23ª, não é, admite a possibilidade, não é, desse crédito, dessa cessão de crédito, mas reafirma que, em sendo cedido, ele perde a natureza alimentar. Então, isso, de certa forma, ilustra como há uma divergência severa na própria jurisprudência quanto à cessão de créditos, né? O redirecionamento da execução contra a sucessora, possibilidade. Isso é um acórdão da 6ª região, nosso tribunal vizinho. Dentro das hipóteses de responsabilidade patronal, encontra-se a sucessão, que se configura pela transferência da unidade econômica. Nessa hipótese, deve ser atribuída a responsabilidade patrimonial do devedor executado ao terceiro sucessor. O redirecionamento é possível na execução, é exatamente o que o precedente diz, é possível se redirecionar a execução no caso de sucessão, tá? Mesmo que a sucessão não tenha sido reconhecida, na sentença também já falamos disso, né? Aqui é mais uma questão relacionada à desnecessidade de se desconsiderar a personalidade do devedor principal antes de ingressar no patrimônio do devedor subsidiário, jurisprudência assente no TST, julgado do ministro Maurício Godinho Delgado. E, por último, né, nós temos aqui a decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, que realmente causou
certa espécie, uma certa temor no mundo jurídico trabalhista, porque Sua Excelência diz o seguinte: a partir do advento do CPC 2015, merece revisitação, orientação jurisprudencial à COL no sentido da viabilidade de se promover a execução em face de executado que não integrou a relação processual. Na fase de conhecimento, apenas pelo fato de integrar o mesmo grupo econômico para fins laborais. Ele cita o parágrafo 5º do artigo 513 do CPC, que diz que aquele que não consta do título não responde, né? E, então, nesse sentido, ao desconsiderar o comando inserido no parágrafo 5º do artigo 513, lida em conjunto com 15 do CPC, que, por sua vez, sabe a sua aplicabilidade da legislação processual, na ausência de normas que regulamentem processos eleitorais, trabalhistas e administrativos. O Tribunal de Origem afrontou a súmula vinculante 10 do STF. Então, isso voltou para o TST se posicionar quanto à constitucionalidade dessa norma. É interessante porque esse dispositivo, o parágrafo 5º, artigo 513, não pode ser interpretado isoladamente, né? É uma armadilha semântica sem tamanho. Na verdade, no próprio voto, o ministro faz críticas à revogação da súmula que vedava a integração do grupo econômico a posteriori, né, que foi 2010, 2008, por aí. Né? E hoje você tem essa decisão monocrática que prenuncia uma batalha extremamente árdua em relação ao reconhecimento dessa possibilidade de integração do grupo econômico. A resposta a essas dúvidas que surgem certamente será o reconhecimento de uma estrutura processual mais rígida, que garanta, de fato, o contraditório e a ampla defesa nos processos, né, de inserção dessa legitimação extraordinária. Ok, mas vamos ficar por aqui. Eu agradeço a todos a paciência, né, e a participação.